Olá, meu nome é Karina e vou contar para vocês algo que aconteceu com a minha tia. Eu devia ter por volta de uns 8 anos, mas eu me lembro muito bem de tudo o que se passou. Eu morava na casa ao lado da casa de minha tia e na época ela tinha por volta de uns 67 anos. Minha tia sempre foi uma pessoa muito boa, mas após o falecimento de seu marido, ela se deprimiu. Ela só queria ficar sozinha, afastada das pessoas ou chorando pelos cantos. Certo dia, minha mãe pediu que eu levasse um frango assado para minha tia almoçar, então eu peguei a bandeja e fui até a casa dela. Chegando lá, percebi que minha tia ainda estava deitada, e isso não era normal, pois já passava das 11h30. Então, eu me aproximei de sua cama e notei que ele estava espumando pela boca e com o corpo cheio de hematomas. Corri de volta para casa e gritei por minha mãe, que veio correndo assustada ao meu encontro. Contei a ela o que eu tinha visto e ela ligou para a ambulância. Minha tia passou pelo médico de urgência, fez todos os exames necessários, mas nada grave apareceu. Então ela recebeu alta e voltou para casa. Minha mãe achou melhor que a minha tia fosse morar conosco, para que pudéssemos cuidar melhor dela. Então, desde esse dia, coisas estranhas passaram a acontecer lá em casa. A qualquer hora do dia, coisas caíam do nada, portas e janelas tremiam. Até nossos 2 canarinhos, que tínhamos há um certo tempo, morreram secos. Mas foi mesmo em uma noite que aconteceu algo aterrorizante. Minha tia começou a chorar deitada em sua cama, e ela chorava desesperadamente. Então, eu e minha mãe corremos para lá, e minha tia estava cheia de cortes pelo corpo. Ela gritava para algo sair dali. Minha mãe chegou a passar mal, mas então resolveu ligar para o pastor de sua igreja, que prontamente atendeu seu pedido e foi até em casa. Quando ele chegou lá, ele sentiu uma presença maligna que estava matando minha tia aos poucos, e ela estava sofrendo muito. Então ele perguntou a ela o que é que ela via, e ela, em pânico, descreveu a criatura. Era um ser que não possuía olhos, apenas uma boca com dentes enormes, e era todo negro, com garras horríveis. Essa criatura atacava minha tia e a feria. Quando ela começava a orar, então, era muito pior. Então, foi feito um grupo de orações. O pessoal da igreja se reunia no quarto de minha tia para orar. Ela chorava e berrava como se as orações a machucassem. Mas foi em uma noite que chovia muito que algo aconteceu. Ouvimos um grito vindo do quarto de minha tia, que nos deixou agoniadas. Então, ao abrirmos a porta do quarto, encontramos minha tia caída no chão e morta. Havia cortes por todo o corpo dela, e a perícia tratou o caso como suicídio, por conta do corte que ela tinha nos pulsos. Mas eu e minha mãe, nós sabíamos da verdade. Então alguns dias se passaram da morte de minha tia, e em uma noite minha mãe se levantou para ir até o banheiro. Eu pude ouvir o grito dela, então corri para ver o que estava acontecendo. E bem na porta do quarto em que minha tia havia falecido, estava o ser que ela descreveu. Aquele ser exalava um cheiro horrível que lembrava fio queimado. Então, aquela criatura se virou para nós e correu em nossa direção. Minha mãe, abraçada a mim, pegou o crucifixo do seu colar e começou a orar com muita fé, até que a criatura sumiu. No outro dia, saímos de casa e nos mudamos para a casa de um tio de minha mãe, que já era bem idoso, mas morava sozinho. A casa em que vivíamos era herança de meu pai, que morreu anos antes em um acidente de trabalho. Minha mãe faleceu há pouco tempo, aos 84 anos, de Alzheimer, e hoje vivo com meu filho solteiro e nunca mais vi nada disso. Essa foi a história que aconteceu com minha tia. Alguns conhecidos falam que essa entidade se aproveitou dela devido à morte do meu tio, em um momento de fraqueza. Outros comentam que ela havia perdido a fé em Deus e por isso esse ser se aproximou. Eu jamais me esquecerei daquela criatura que matou a minha tia. Obrigado por contarem a minha história e uma boa noite.